a paz do Senhor para todos. Nós vamos continuar a leitura do livro de Marcos, capítulo 1. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1, os versículos 12 e 13. Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim o texto: E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Amém. Senhor, nós carecemos da Tua graça, da Tua orientação e do poder do Teu Espírito que fala com cada pessoa aqui presente. Em especial porque foi o Senhor quem trouxe cada pessoa até este lugar. No nome de Jesus, Deus, edifica as nossas vidas, edifica a nossa alma para o louvor do Teu nome. Fala conosco, nós te suplicamos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos visto, o começo do ministério de Cristo relatado por Marcos, ele tem o interesse de demonstrar que Cristo é o Messias prometido, é o rei que haveria de vir. E ele então começa falando sobre João Batista, que é o seu arauto, sobre a missão de João Batista. Ele fala sobre o batismo que João Batista começa a realizar, até o momento em que Jesus, com aproximadamente 30 anos, sai de Nazaré da Galileia, caminha aproximadamente 40, 45 quilômetros, chega até o local do Jordão, onde João estava batizando, e ali ele se apresenta para ser batizado. João fica espantado no começo, não quer batizar Jesus. Um dos motivos é porque o batismo que João pregava era um batismo de arrependimento. E Jesus não tinha do que se arrepender, ele nunca pecou, ele nunca errou em nada. Um outro motivo é aquilo que o próprio João diz. Ele olha para Jesus e diz assim: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, eu é que necessito, como é que o Senhor vem a mim para que eu te batize? E Jesus diz a ele: João, deixe assim por ora, é necessário que seja assim para que se cumpra toda a lei. E a gente viu na semana passada que na realidade Cristo estava começando, irmãos, a nos substituir. É por isso que ele é batizado. Ele não é batizado porque ele tinha algo para se arrepender. Ele nunca pecou. Era impossível para ele pecar, porque ele é Deus. É contra a natureza dele pecar. Mas ele estava ali como um ser humano, substituindo a mim e a você. E esse processo começa no batismo, passa por toda a sua vida e termina na cruz do Calvário. Então ele se batiza. Assim que ele termina de se batizar, dizem os evangelhos sinóticos, né? O que a gente chama de sinóticos, irmãos? São esses 3 evangelhos, né? Marcos, Mateus e João. A ideia de sinóticos é de semelhança, de serem parecidos. O modo como eles foram arrumados é muito semelhante. Para vocês terem uma ideia, o evangelho de Marcos, você encontra ele quase que integralmente em Mateus e em Lucas. Então esses 3 evangelhos, pela semelhança, eles são chamados de sinóticos, né? E todos eles narram a mesma coisa. Tem um momento em que Cristo foi batizado e ele começa a sair das águas. Enquanto ele está saindo das águas e orando, o céu se abre. Uma pomba vem, era o próprio Espírito Santo, diz Marcos, né? Como nós vimos semana passada. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, vem e fica sobre Cristo. E naquele momento, ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, é nele que eu me agrado, é nele que eu tenho meu prazer, é nele que eu me comprazo. Naquele momento, o Senhor Jesus é cheio do Espírito Santo, é revestido pelo Espírito Santo. E o que nós vamos ver hoje, irmãos, é o que acontece após esse momento de revestimento, após esse momento que o Espírito Santo vem sobre ele. Então o Evangelho de Marcos narra assim: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Tem uma coisa bem interessante que nós vamos notar no Evangelho de Marcos,
é que o Evangelho de Marcos, irmãos, o modo como ele escreveu, dá a impressão de que Cristo está em constante movimento. Ele impõe um tom de celeridade, sabe, de movimentação no texto. Tanto que ele já começa o próximo parágrafo, que é esse que a gente está lendo, dizendo, olha, logo a seguir, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A palavra que Marcos usa aqui para falar sobre Jesus ser conduzido ao deserto é a mesma palavra, irmãos, que em outros momentos a Escritura traduz por expelir, expulsar, quase que empurrar. É quase essa a ideia. Cristo então sai do batismo, é cheio do Espírito Santo, e Mateus, na realidade, fala sobre isso, né? Ele acrescenta que Jesus está cheio do Espírito Santo. Lucas também, se você puder dar uma olhadinha, Lucas no capítulo 4, no versículo 1. É o mesmo texto, Lucas está narrando a mesma coisa que Marcos, mas veja o que ele acrescenta, Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, o Espírito Santo que tinha revestido o Senhor Jesus, que estava sobre ele, é esse Espírito quem o impulsiona, quem o expele, quem o empurra para o deserto. E Marcos diz que nesse período que ele está no deserto, ele foi tentado durante 40 dias. O Espírito Santo, irmãos, que também é Deus, tanto quanto Jesus é Deus, tanto quanto o Pai é Deus, todos três são igualmente Deus. O próprio Espírito Santo havia planejado juntamente com Cristo e juntamente com Deus tudo isso que estava acontecendo. E nesse momento, ele agora entende a importância de que o Senhor Jesus vá ao deserto e de que ali ele seja tentado. É importante frisar, irmãos, que Jesus não foi tentado apenas no último dia. A narrativa que Mateus faz no capítulo 4, às vezes pode dar essa impressão de que Jesus foi tentado apenas no último dia. Veja, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Nessa narrativa, não dá a impressão de que Jesus foi tentado no final desse período apenas? Mas não é isso. Na realidade, ele foi tentado, irmãos, por todo esse período, por todo esse tempo. Lucas capítulo 4, versículo 2, deixa isso bem claro para a gente. Lucas 4, 2 diz assim: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então o Senhor Jesus não foi tentado apenas no último momento, mas durante os 40 dias que ele esteve orando, que ele esteve jejuando, que ele estava ali no deserto, ele foi tentado por Satanás. De diversas formas, de várias maneiras. A Escritura não relata isso para a gente, mas deixa claro como foi a última investida de Satanás, já no período final. Era muito importante, irmãos, que Jesus fosse para o deserto e passasse por esse momento de tentação. Por quê? Porque Jesus representava um povo que havia sido eleito por Deus desde toda a eternidade. A Bíblia nos conta sobre um homem que representou toda a humanidade, foi Adão. Em Adão estávamos eu, você e todas as pessoas que já passaram por esse mundo e que ainda vão passar. E ali no Éden, Adão é tentado. Adão é tentado no jardim, mas o tentador é exatamente o mesmo. Aquele espírito que vai tentar ao Senhor Jesus no deserto, irmãos, é exatamente o mesmo espírito que centenas e centenas de anos atrás, no corpo de uma serpente, tinha tentado Adão e Eva lá no jardim. Apocalipse capítulo 12, no versículo 9, fala para a gente exatamente sobre isso. Apocalipse 12, 9, o Senhor Jesus inspira João e ele escreve:
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Esse mesmo espírito que havia tentado Adão centenas de anos atrás, lá no Éden, agora no deserto, tenta o Senhor Jesus. Em Adão, todos nós pecamos. Em Adão, todos nós erramos. Eva é iludida. Adão não é iludido. Paulo, inclusive, diz isso a Timóteo, né? Às vezes não é fácil a gente perceber isso, mas Eva come o fruto primeiro. E quando ela oferece a Adão, ela com certeza já tinha percebido os resultados desse fruto, da desobediência. Já imaginaram isso? Tanto que Paulo diz a Timóteo que não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. Adão estava consciente do que ele estava fazendo quando ele toma o fruto da mão de sua esposa. Ele não vai na árvore pegar. Não é com ele que Satanás fala, é com Eva. E ela dá o fruto a ele e ele come. Adão não teve força para resistir. Deus só tinha estabelecido para Adão uma coisa. Ele estava no jardim, preparado por Deus, onde tudo era perfeito. Ele não tinha carência, ele não tinha problema, ele não tinha nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de sofrimento. Irmãos, não tinha nada que afligisse a alma de Adão e Eva. Não tinha nada que faltasse a eles naquele momento. Quando Satanás se apresenta e conversa com Eva, e posteriormente ela oferece o fruto ao seu marido, eles caem, eles erram, eles pecam, e com o pecado de Adão, toda a humanidade é afetada. Mas o Senhor Jesus haveria de vir. É Deus quem promete isso em Gênesis 3,15. Ele fala com Adão, fala com Eva e diz assim: olha, vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Vocês caíram, vocês foram iludidos, vocês foram enganados, mas vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. E agora o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus ao deserto, e este mesmo Espírito agora aparece lá para tentar o segundo Adão. O apóstolo Paulo refere-se a Cristo como o segundo Adão. Quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que o Senhor Jesus é esse segundo Adão, que está representando um povo agora, está representando o povo que Deus elegeu desde toda a eternidade, e que o Senhor haveria de morrer por esse povo. Então, naquele momento, ali no deserto, Satanás confronta Cristo e entende que precisava, mais uma vez, fazer o plano de Deus fracassar. E talvez ele tenha pensado: se Adão pecou no Éden, no lugar onde ele estava, que tinha tudo de bom, se ali Adão caiu, vocês imaginem agora, certamente poderia estar pensando Satanás, imaginem agora o Senhor Jesus, depois de estar 40 dias, irmãos, sem comer, 40 dias em jejum. Como era o estado que ele estava? E daí para imaginar a fraqueza, a fome, a debilidade física. Algumas pessoas já disseram assim: não, mas ele era Jesus, ele fazia alguma coisa para não sentir fome. Irmãos, isso só podia vir da mente de um brasileiro, não é? Que procura dar um jeitinho em tudo. Imagine, ele acha que o Senhor Jesus, resgatando a gente, enfrentando a tentação no deserto, vai dar um jeitinho de não sentir fome. Dá para imaginar um negócio desse? Ele estava sentindo fome. O texto diz, irmãos, que no final desses dias, ele realmente teve fome. Lucas, no capítulo 4, no final do versículo 2, ele diz assim: nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2 também diz a mesma coisa, que no final daqueles dias ele teve fome. Ele estava sentindo fome com toda certeza. E aí Satanás se aproxima dele e faz uma primeira proposta. E diz assim: olha, faça o seguinte,
Transforme essas pedras em pães. Você não está com fome? Transforme essas pedras em pães. Sacia a sua fome. Aquilo que incomoda você, aquilo que está te causando desconforto, você pode eliminar agora. É a mesma proposta que Satanás tinha feito a Eva no passado. Tinha a ver com alimento. Imagina, Eva não sentia fome, mas ela via naquele fruto algo que não estava lá. Ela achava que aquele fruto iria torná-la tão conhecedora quanto Deus. Isso nunca aconteceu, irmãos. Tem muita gente nas universidades achando isso também, né? Que depois de fazer uns 4 PhDs, de ler todos os livros do planeta, vai ser semelhante a Deus. Nunca vai. Eva não conseguiu com aquele fruto, nós não vamos conseguir com toda a nossa ciência, com todo o nosso estudo, e ninguém nunca vai conseguir, porque nós nunca seremos Deus. Mas Satanás oferece essa proposta a Jesus e diz: olha, transforme essas pedras em pães e sacie a sua fome. Ao que o Senhor Jesus responde a ele. Isso está narrado em Mateus, né? Capítulo 4, versículo 4. O Senhor Jesus responde a Satanás: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é apenas de pão que o ser humano vai viver, mas de toda a palavra. Por que é que Jesus responde isso a Satanás? Porque o que o tentador queria naquele momento, irmãos, era realmente que Cristo cedesse à fome e providenciasse Ele mesmo alimento para si, temendo pela sua própria vida, temendo pela saúde do seu próprio corpo. E o que Cristo deixa claro para ele é que quem o sustenta, quem o alimenta, quem o mantém é Deus. Não é o alimento, irmãos. Não é apenas isso que sustenta o corpo, mas é o próprio Senhor. E aí Jesus cita para ele Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio 8:3 diz assim: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O que sustenta a nossa vida, irmãos, não é o alimento, não é a roupa, não é a água, não é o ar que nós respiramos, mas antes de qualquer coisa, é a própria palavra de Deus que sustenta a mim e a você. E Satanás, naquele momento em que Cristo está com fome, ele quer que Cristo duvide do suprimento que o próprio Deus pode providenciar. O próprio Deus pode providenciar. E Cristo diz a ele que não é só de pão. Às vezes, quando eu leio esse texto, quando eu olho para o que Cristo respondeu, para o contexto do que Cristo respondeu, o que acontecia em Deuteronômio 8:3, eu fico pensando, às vezes, irmãos, que a gente entende que deveria talvez passar um domingo todo trabalhando, com receio de que, trabalhando de segunda a sábado, talvez a gente não consiga manter a nossa família. Sabe? Ou as muitas vezes em que a gente, por falta de fé, faz coisas que não agradam a Deus, tentando suprir algum tipo de carência. Quando a gente, por exemplo, olha para a igreja e diz assim: pastor, eu estou com 27 anos de idade, nessa igreja não tem homem, só que eu faço o quê? Que eu fique solteira, que eu fique pra titia, que eu nunca me case. É essa a sua proposta? Sempre que eu ouço, que eu leio esse texto de Satanás propondo isso a Cristo, eu fico lembrando, irmãos, de todos esses meios, todas essas tentações que surgem constantemente para a gente, tentando se apresentar como uma solução, e que na realidade só mostram
quando a gente cede, quando a gente cai, que nós não confiamos suficientemente que o nosso Pai do céu vai suprir, que é Ele que providencia. Sabia disso? Que quem providencia o marido, quem providencia a mulher, o filho, o emprego, é Deus. É o Senhor que providencia. Não adianta, sabe, eu e você querermos tomar atalhos. Não adianta eu e você, de alguma forma, ouvindo a voz do tentador, tentarmos transformar pedra em pão. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes já ouvi as pessoas dizerem assim: mas pastor, ele não é crente não, mas só falta isso. É sério, só falta isso. O senhor não conhece gente boa não assim? Não conhece. Sabe quantas vezes a gente está olhando, é pedra, a gente sabe que é pedra, mas a gente quer que seja pão. Porque a gente tem uma necessidade, a gente tem uma carência, a gente acha que algo tem que ser suprido, e a gente diz assim, não, vamos ser. É mais ou menos quando a gente precisa, entende, né, que a igreja precisa de presbíteros, e a gente olha e sabe que não tem pessoas habilitadas para o presbiterato. Aí chega alguém e diz assim, mas pastor, a igreja está crescendo. Como é que a gente vai fazer? Não precisa de mais presbíteros? E eu sempre digo, claro que precisa. É óbvio que precisa. Você quer o quê? Que a gente transforme pedras em pães? Você quer que a gente pegue uma pessoa que não está habilitada, que não corresponde à descrição de um presbítero que está na Bíblia, e impõe as mãos sobre ele para atender você, para atender o número de pessoas da igreja que está crescendo? Você quer que a gente ponha a mão sobre uma pessoa para ele se tornar um garçom de Santa Ceia, para ele só dar pitaco na reunião administrativa, mas não visitar ninguém, não orar com ninguém, não pastorear ninguém? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. É Deus quem providencia presbíteros para a igreja. É Deus quem providencia diáconos para a igreja. Não somos nós que transformamos pedras em pães. Sabe, não somos nós que entendemos, não, Deus não vai providenciar, a igreja está crescendo, e agora, o que a gente vai fazer? Não, peraí, vamos dar um jeito. A igreja é de Deus, é Ele quem cuida da igreja. É o próprio Senhor quem cuida de cada um de nós aqui. E é isso que Satanás queria, pôr Cristo em dúvida. Ele está com fome, irmãos. Tem 40 dias que ele não come. Quem sabe o diabo fica dizendo para ele, e se você morrer? Me diga aí, se você morrer de fome? E ele deixa claro, não, o homem não vai viver de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aí Satanás faz uma coisa muito interessante. Ele diz, então tá certo, já que você confia na palavra do Senhor, já que você confia na palavra do seu pai que você está citando, ele cita a própria palavra para Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 5, veja a proposta seguinte que ele faz. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Percebe a astúcia do diabo? Ele diz assim, você está citando a Bíblia para dizer que não vai transformar as pedras em pães? Deixa eu citar a Bíblia para você então. Você não está dizendo que é filho de Deus? Salte daqui, pule daqui. O Salmo 91, versículos 11 e 12, diz que o Senhor vai mandar os seus anjos, que os seus anjos vão segurar você, que você não vai sofrer nada. Percebem a astúcia do inimigo? Ele usa a própria palavra e distorce a própria palavra. E aí Jesus olha para ele e diz, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Também está escrito que você não vai tentar ao Senhor teu Deus. Você não pode tentar ao Senhor teu Deus. O que Satanás está fazendo, irmãos, é distorcendo a Escritura para tentar corromper.
E isso não aconteceu com Cristo apenas naquela tentação no deserto. Continua acontecendo com cada um de nós hoje. Sabe? Quando pessoas citam versículos soltos da Escritura, tirados do seu contexto, para tentar de alguma forma enganar, iludir a nossa fé, ou tentar mostrar que na realidade Deus não está cuidando de nós. Há umas 2 semanas atrás, na escola bíblica aqui, Newton citou para a gente um versículo que uma moça tinha citado para ele, dizendo que Deus não quer que a gente seja feliz, não diz que tudo que a gente pedir, a gente crendo, a gente vai receber, que a gente não pode duvidar de nada. Não é bem assim? Não é bem assim. Entenderam? Não é. Ela está citando a Bíblia? Está. Ela só está citando fora do seu contexto. Quando a Escritura diz para você pedir com fé, não duvidando, e que Deus não vai te negar, é Tiago. E ele está falando sobre sabedoria. Ele não está falando sobre carro. Ele não está falando sobre bem material. Ele não está falando sobre casa. Ele não está falando sobre saúde. Ele está falando sobre sabedoria. Ele diz: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ele não vai te negar. Entendem o quanto tiram a Bíblia do contexto para afetar a nossa fé, para distorcer aquilo que você crê? E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente diz: rapaz, e não é mesmo? E não é verdade? Esses dias eu vi uma imagenzinha no WhatsApp e que eu achei muito interessante. Era um quadrinho, tinha um bocado de ovelha, um lobo atrás, bem grande, salivando, olhando para aquelas ovelhas. E aí o pastor chega para as ovelhas e diz assim: tenham cuidado, tem um lobo aqui, tem um lobo vindo na sua direção. Aí se levanta uma daquelas ovelhas, olha para o pastor e diz: deixe de discriminar, deixe de ser assim. Como é que você despreza os lobos? Na realidade, a culpa é sua dos lobos não gostarem da gente. Vejam, irmãos, como as pessoas distorcem as coisas. Quando você ensina a Escritura, quando você mostra a verdade, que o erro fica aparente, aí alguém vem e diz assim: olhe, não é para julgar não, viu? Não é para julgar não, a Bíblia diz que não é para julgar. E quem disse que eu estou julgando? E quem disse que é julgamento? Julgamento, irmãos, é quando você tenta adivinhar a intenção do outro. O outro não te falou nada. O outro não disse por que é que ele senta aqui na frente ou por que é que ele senta lá atrás. Mas aí você fica: não, rapaz, ele só senta ali na frente porque ele quer se exibir. Não, ela só senta lá atrás porque ela é metida demais, não quer falar com ninguém. Isso é julgamento. Você não tem a menor ideia porque a pessoa sentou aqui ou sentou lá. Você não tem ideia. Mas declarar o erro que as pessoas falam em nome de Jesus, isso não é julgamento. Uma pessoa que prega um falso evangelho, e quando você denuncia esse falso evangelho, isso não é julgamento. Isso é o que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo teve uma reunião com os presbíteros da cidade de Éfeso, numa praia chamada Mileto, está em Atos capítulo 20. E ele diz àqueles presbíteros: tenham cuidado com a igreja. Depois que eu for embora e vocês não vão me ver mais, vai se levantar no meio da igreja muita gente atacando a própria igreja. É do meio da igreja que vão adentrar homens maus. Tenham cuidado com eles. Então, irmãos, quando pessoas no nosso meio se levantam e distorcem a Escritura, sabe? Quando pessoas no nosso meio, na realidade, não querendo se submeter à autoridade, olham para você e dizem assim: vá, me mostra aí na Bíblia onde é que está que eu não posso vestir essa roupa. Me mostre aí na Bíblia onde é que está que eu não posso fazer isso ou que eu não posso fazer aquilo. Quando na realidade não adianta você mostrar, porque apesar da pessoa estar dizendo isso, ela não quer ver, ela não quer saber. Porque o problema dela não é que ela não conheça a verdade e está errando por desconhecimento. O problema dela é a dureza do coração. A única coisa que ela quer é bater boca com você.
A única coisa que ela quer é ficar discutindo. Não, mas esse versículo não diz bem assim não. Aí você vai e mostra o outro. Não, e esse também, se parece com aquilo, não é a mesma coisa não. É isso que acontece quando as pessoas distorcem a palavra de Deus. E Satanás propõe exatamente isso a Cristo. Ele distorce o Salmo 91 para dizer, olha, pule daqui. Você não disse que confia na palavra de Deus? Pule. Ele vai livrar você, ele vai guardar você. Jesus diz, não, de jeito nenhum. Também está escrito. Você não vai tentar ao Senhor teu Deus. Você não deve tentá-lo de jeito nenhum. E aí Satanás apresenta uma terceira tentação. Ainda em Mateus 4:8, ele diz, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Mais uma vez, é a escritura que Cristo usa. Ele está citando Deuteronômio 6, 13 e 14. Ele está dizendo, é o Senhor que nós devemos adorar. É o primeiro mandamento, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. E Satanás propõe a Cristo. Ele diz assim, olha, eu vou lhe dar tudo que eu tenho. Os reinos do mundo serão seus. Algo que é inclusive mentira. Ele não poderia dar os reinos do mundo a quem quer que fosse. Mas ele mente para Cristo. E o que Cristo faz, irmãos, diante da mentira tão deslavada de Satanás, é expulsá-lo. Vá embora, Satanás. Porque está escrito, adore o Senhor teu Deus. É nesse momento final que Marcos acrescenta para a gente que esse tempo que Jesus esteve ali no deserto, ele estava com feras, e os anjos de Deus o serviam. A tentação de Cristo, irmãos, foi uma tentação real, não foi mentirinha, foi real. A palavra do Senhor nos diz isso. O autor da carta aos Hebreus escreve dizendo que Cristo foi tentado em tudo, mas sempre sem pecado. Está em Hebreus 4:15. A tentação de Cristo foi real, diz assim o texto, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, essa é a afirmação da Escritura, da Bíblia. Aí alguém chega e diz assim, mas pastor, se ele era Deus, como é que ele foi tentado? E o que eu vou ler para essa pessoa e dizer para essa pessoa o tempo todo é, o que a Bíblia diz, Hebreus 4:15, é que ele foi tentado em todas as coisas e sem pecado. E aí a pessoa repete, mas eu não consigo entender um negócio desse não. Isso não quer dizer que não é verdade. Já percebeu isso? Que o fato de você não conseguir entender não quer dizer que isso não é verdade? Quantas pessoas colocam essa questão? Não, eu não entendo isso, eu não entendo assim. Como se só for verdade, só for real, se a pessoa entender. Desde quando? Desde quando, irmãos? O que a Escritura diz é que o Senhor Jesus foi tentado e que por isso Ele pode se compadecer de nós. E é isso que eu queria dizer a você nessa noite. E a mim também. Nós somos tentados, irmãos, constantemente. Constantemente nós somos tentados de diversas formas. Como o próprio Senhor Jesus foi. O Senhor Jesus não foi tentado apenas no deserto. Ele foi tentado por toda a sua vida. Eu gosto da descrição que Lucas faz em Lucas 4:13. No finalzinho da narrativa de Lucas sobre a tentação, ele diz assim, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, vírgula, até momento oportuno. Percebem? Até momento oportuno. Satanás tentou o Senhor Jesus
por toda a vida dele. Se você olhar a narrativa dos evangelhos, você vai ver várias vezes dizendo assim: os fariseus querendo pegar o Senhor Jesus, os fariseus preparando uma armadilha para o Senhor Jesus, levam a ele uma mulher que foi pega adulterando. As pessoas querendo pegar o Senhor Jesus em algum erro, vão lá os herodianos e perguntam a ele: é certo pagar tributo? A vida toda foi assim, irmãos. A vida toda Satanás tentou o Senhor Jesus. A vida toda nós também somos tentados. A diferença é que o Senhor Jesus era tentado apenas por Satanás. Eu e você, quando somos tentados, não somos tentados apenas pelo outro. Não somos tentados apenas por Satanás. Somos tentados por nós mesmos. É o que Tiago diz. Ele diz assim: quando você for tentado, ninguém diga assim: eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ele diz: na realidade nós somos tentados quando as nossas inclinações pecaminosas querem surgir. Então sim, é verdade, depois que o primeiro Adão errou, falhou no jardim, pecou, esse defeito, o pecado, afetou a mim e a você. Por causa disso, nós temos inclinações pecaminosas, nós temos vontades, sentimentos, prazeres e gostos que muitas vezes não agradam a Deus e se constituem em tentação para a nossa vida. Quantas vezes nós temos uma obrigação para fazer, temos um serviço para fazer, algo que precisa ser realizado, mas a gente diz assim: eu não sou de ferro não, eu estou com sono, eu vou dormir. Você sabia que isso é uma tentação? Você não tem algo para fazer, não é a hora de fazer, vai esperar para fazer quando? Quando não puder mais, quando não tiver mais tempo. Percebem como é que nós somos tentados? Não, eu não posso comer isso, eu não posso comer esse determinado tipo de comida, que isso vai me dar alergia. Mas eu gosto muito. Eu já vi pessoas, irmãos, que tinham alergia a marisco, a crustáceo e essas coisas, e aí tomavam 2 comprimidos de antialérgico, mas ia comer. Não sei se vocês já viram alguém assim. Eu conheci várias pessoas assim, não foi uma só não. A pessoa toma 2 comprimidos antes e vai comer. Percebem o quanto nós somos tentados o tempo todo e constantemente? É porque quando fala em tentação, na cabeça das pessoas isso tem alguma coisa a ver apenas com aspectos sexuais. E porque a gente pensa dessa forma, a gente continua caindo constantemente em diversas outras tentações, que para a gente não é, sabe, gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é devido, quando nós sabemos que não poderíamos, as nossas contas estão justas, estão apertadas, não dá para fazer isso. Não, mas quando é que eu vou encontrar uma calça dessa cor? Nunca mais na vida. Não, e se esse carro aumentar semana que vem? Vá, me diga aí, e se esse carro aumentar? E se sair de linha esse negócio? Vá. Não, aonde é que eu vou achar uma blusa igual a essa que eu já procurei a minha vida toda? Nós somos tentados assim constantemente. E quantas vezes falhamos, erramos e pecamos, porque não conseguimos perceber que estamos sendo tentados. Sabe? O Senhor Jesus, como diz lá em Hebreus, Ele pode se compadecer de mim e de você. Ele sabe o que é tentação. Ele nunca teve nenhum tipo de inclinação pecaminosa. Mas foi Ele quem criou você e quem me criou. Ele sabe em que eu sou tentado. Ele sabe disso. Ele sabe em que você é tentado. Determinados sentimentos, determinadas vontades, determinadas reações que parecem que tomam conta da gente, que a gente pensa em 2 coisas: ou eu faço ou eu morro. Não é? Essa semana eu estava lendo a história do filho de Davi, que disse que estava apaixonado pela meia-irmã, né? Por Tamar. E ele disse que estava tão apaixonado que ele estava a ponto de ficar doente. E ele vai e violenta a irmã.
Assim que ele termina de violentar a irmã, o texto diz que todo amor, que toda paixão que ele tinha por ela se transformou em repulsa. E ele expulsa ela de casa. Ela diz assim: meu irmão, por favor, não faça isso. O que você está fazendo agora é pior do que a violência que você já cometeu. O que é que eu vou fazer? E ele diz: não quero saber de você. Irmãos, minutos atrás, ele estava apaixonado, louco, desesperado. Ou ele ficava com aquela moça, ou ele ia morrer. Entende o que é tentação? Isso é tentação. E nós enfrentamos em diversos aspectos, diversas áreas da nossa vida. E quando isso acontecer, nós precisamos parar e nos voltar para Cristo. Nos voltar para aquele que entende o que nós estamos passando. Às vezes, as pessoas não entendem, né? Falar sobre tentação é bem difícil, porque muitas vezes nos falta empatia, né? Muitas vezes nos falta desejo de tentar entender um pouco o outro. Às vezes alguma pessoa diz para a gente assim: não, eu estou sendo tentado a comprar determinada coisa. E a gente olha para o outro assim: que besteira, velho, que besteira querer comprar isso. Se fosse besteira, ele não ia dizer a você que é uma tentação. Entende? Pode ser besteira para você, que aquilo que ele quer não significa nada. Mas para aquela pessoa que está dizendo isso a você, isso é relevante, isso é importante, isso é uma tentação. Então muitas vezes as pessoas não nos entendem, sabe? Muitas vezes as pessoas não compreendem que às vezes quando nós ouvimos determinadas coisas, nós somos tentados a pagar na mesma moeda, a rebater com a mesma grosseria. Às vezes as pessoas não entendem o que é esse tipo de tentação, sabe? Mas quando você estiver sendo tentado dessa forma, recorra a Cristo. Recorra ao Senhor. Busque ao Senhor. Lembrando sempre, irmãos, como disse Tiago, que no momento em que você pecar, no momento em que você ceder à tentação, a tentação só vai dar luz ao pecado, à tristeza, aos problemas. A pessoa acha que tem que ter um carro novo de qualquer jeito. E aí ele compra. E depois ele percebe que mesmo com um mandato de busca e apreensão, depois que o banco levar o carro e vender, o valor pelo qual o banco vendeu o carro ainda não paga a dívida. Você ficou sem um carro e com uma dívida agora. É isso que tentação causa, sabe? O prazer de você andar naquele carro novo, o prazer de você desabafar e colocar para fora o que você queria falar, já que o outro falou, e como diz o ditado popular, né? Quem fala o que quer, vai ouvir o que não quer. Sabe, esse prazer momentâneo de dizer ao outro, de pagar ao outro na mesma moeda aquilo que ele fez, só faz desagradar a Deus. Só faz entristecer o Espírito Santo. É isso que Paulo escreve aos Efésios. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É assim, irmãos, que nós entristecemos ao Espírito Santo, cedendo às tentações, sabe? O que nós precisamos fazer é ler a Escritura, é ter a Escritura diante de nós constantemente. Foi assim que Cristo combateu as tentações que ele sofreu no deserto, com a Escritura. É assim que eu e você precisamos fazer. Muitas vezes, inúmeras coisas nós não chamamos mais de tentação, porque nós estamos tão afastados da Bíblia, nós estamos tão afastados da Escritura, que a gente não consegue nem imaginar que isso é errado. Que algumas vezes, quando a gente diz a alguém: rapaz, você precisa ter cuidado com o modo como você usa seu dinheiro. Sabe, você precisa ter cuidado para que você possa glorificar a Deus com o seu dinheiro. Você precisa ter cuidado com o modo como você expõe o seu corpo. É preciso que você glorifique a Deus com o seu corpo. Você não precisa fazer do seu corpo um objeto de tentação para outra pessoa. E aí você conversa com alguém assim, e a pessoa faz uma cara bem feia e diz: o problema é dele que está olhando. Ah, quem mandou ele estar olhando? Porque está tão distante da palavra
sabe, está tão distante de uma relação verdadeira e próxima com Cristo, que não percebe que isso é tentação, que não se importa que isso desagrade a Deus. Entende, irmãos, como é sério? O momento que eu e você simplesmente não nos importamos se o que a gente vai fazer agrada ou desagrada a Deus, ou tanto faz, todo mundo faz, todo mundo é assim. Mas se eu e você vivermos dessa forma, caindo na tentação, vez após vez, errando, uma vez após outra, será que nós somos cristãos mesmo? Será que nós realmente conhecemos a Cristo? Será que nós realmente nascemos de novo? A gente precisa, irmãos, para vencer a tentação, para ter o nosso coração mudado, nos voltarmos para Cristo constantemente. Constantemente. Conversando com um colega um tempo atrás, ele comentando sobre um casal da igreja dele que está vivendo uma situação muito difícil. Eu disse, rapaz, é mesmo? Ele disse, eles estão casados há aproximadamente 2 anos, mas não sei se completam os 2 anos. De tão difícil que tem sido a vida para eles. E eu disse, você já conversou com eles, já procurou saber o que é que está acontecendo, já tentou ajudá-los? Ele disse, já tentei muito. Mas a última vez que eles foram na igreja foi no dia do casamento. Foi a última vez. Eles congregaram a vida toda. Mas a última vez que eles foram na igreja foi no dia do casamento. De lá para cá, eles estão aproveitando o casamento. Dá para imaginar na situação que está agora? Dá para perceber porque que um não tem tolerância com o outro de jeito nenhum? Dá para imaginar porque que um não quer ficar perto do outro? Porque estão os dois distantes de Deus. E aí o que é que eles fazem? Apenas ceder à tentação o tempo todo. Se você deu, vai levar. Se você falou, vai ouvir. Se você fez, vai ser assim também. E não tem relacionamento que resista a isso, irmãos. Não tem relacionamento nenhum que resista a isso. Ou a gente busca Deus com sinceridade, sabe? Ou a gente busca ao Senhor com franqueza, com sinceridade, com decisão. Ou a gente não vai conseguir vencer a tentação. Ou a gente não vai se parecer com Jesus. A gente vai passar a vida toda se iludindo, se enganando e nunca seremos vitoriosos como foi o próprio Senhor Jesus no deserto. Mas se eu e você nos aproximamos de Cristo e buscarmos ao Senhor, Ele está disposto a segurar na sua mão, a segurar na minha mão. Sabe, se eu e você, quando tentados, se nós dermos uma paradinha, sabe, e dissermos, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor sabe como é que eu costumo reagir nesse tipo de situação. O Senhor sabe o que é que eu costumo fazer quando eu me sinto dessa forma. Mas eu preciso da Tua graça para vencer. Eu preciso da Tua graça para não ser mais dessa forma. Porque isso não glorifica o Senhor. Isso só entristece o seu espírito. E é buscando a Deus, irmãos, que eu e você vamos vencer essas coisas. E vamos mesmo, sabe? Judas, versículo 24, é que só tem um capítulo, né? Diz que um dia nós seremos apresentados diante do Senhor, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de erro. Esse dia vai chegar, o dia que eu e você nunca mais vamos precisar lutar contra nenhum tipo de tentação. Vai ter um dia, irmãos, que não haverá nenhum tipo de inclinação pecaminosa na nossa alma. Nós só vamos desejar o que o Senhor deseja. Imagine, e vai ser assim por toda a eternidade. Mas até que esse dia chegue, nós vamos encarar esse período aqui como Cristo encarou aqueles 40 dias no deserto, jejuando, orando, lutando com Satanás, usando a Escritura nessa luta, até que esse dia chegue, até que um dia o nosso corpo, cansado de tanto lutar contra o pecado, tombe, volte ao pó de onde veio, e o nosso espírito esteja diante de Deus, que o deu,
E aí, naquele momento, nós estaremos livres de toda tentação, de toda luta. Nunca mais vamos desejar alguma coisa que não agrade a Deus. Mas até lá, peça graça ao Senhor para ser vitorioso, enquanto nós vivemos nesse mundo, sabe? Não abra mão, irmãos, do exercício devocional. Não abra mão, sabe? Da leitura diária da palavra de Deus. Não abra mão de um tempo de oração. Sabe? Não abra mão não, ainda que seja pequeno, mas ore. Separe alguns minutos do seu dia para orar mesmo, para buscar a Deus, para apresentar seu coração ao Senhor. Não é só para pedir não, mas é para apresentar o seu próprio coração a Cristo, sabe? Separe um tempo para fazer isso, ainda que seja pequeno, até que Deus vá lhe fortalecendo. Foi assim que Cristo enfrentou tentação no deserto, jejuando e orando e usando a palavra. É o único modo que eu e você vamos vencer também, jejuando, orando e usando a palavra. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Do contrário, nós nunca sairemos vencedores desta luta. O Senhor lhe abençoe, lhe sustente, lhe ampare, lhe dê graça, lhe ajude a vencer a indisciplina e diariamente ter um tempo para estar a sós com o Senhor. Vamos orar a Deus, irmãos? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor sabe o que é tentação. O Senhor foi tentado, nunca pecou, nunca desejou pecar, mas foi tentado. E sabe o que nós sentimos, Senhor Jesus, quando nós somos tentados. O Senhor sabe o desejo que nós temos, Senhor Jesus, de colocarmos para fora, Senhor, tudo de podre que há na nossa alma, quando somos desacatados, quando as pessoas dizem coisas que nós não queremos ouvir. O Senhor sabe, Deus, como temos vontades que não agradam e não glorificam ao Senhor. Mas é por isso que nós estamos aqui nesta noite, orando, clamando ao Senhor, buscando a Tua face, pedindo a Tua graça sobre a nossa vida, para que sejamos sustentados até o dia em que estaremos no céu com o Senhor. Deus, eu quero orar por qualquer irmão que nessa noite tem enfrentado tentações na sua vida, que tem lutado contra a tentação de falar mais do que o que deve, de comer mais do que o que precisa, de gastar mais do que o que tem. Ó Deus, tem misericórdia, sustenta teu povo, Deus. O Senhor sabe como essas coisas são difíceis, o Senhor sabe como essa luta é complicada. Tem misericórdia, sustenta teu povo, Senhor, por amor ao teu nome. O Senhor sabe quantas vezes somos tentados a não amar os nossos inimigos, a não orar por aqueles que nos perseguem. Deus, como nós somos tentados, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia no nome de Jesus, porque nós queremos ser parecidos com o Senhor, Pai, até o dia que nós vamos nos encontrar contigo. Sustenta teu povo, nos enche do teu Espírito. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.